Shabbat Shalom a todos. O tema da mensagem de hoje é o encontro. O encontro. Pai eterno, em nome do Teu Filho amado Yeshua, eu levo diante do Senhor, Pai, as nossas vidas e este período que vai se seguir, onde, Pai, eu me coloco como um instrumento do Senhor, como um serviçal, Pai, para transmitir, para servir a Tua palavra e tudo aquilo que o Senhor deseja ministrar ao coração dos meus irmãos. E Pai, para isso eu careço da Tua presença, a Tua capacitação sobre a minha vida e a presença da Ruach HaKodesh sobre mim e também sobre a vida de todos. Pai, a Tua Ruach venha pairar este lugar e todos aqueles que estão neste momento, Pai, conectados, e todos recebam tudo que o Senhor deseja falar e ministrar aos nossos corações neste dia. É o que eu te peço, fala conosco, capacita a minha vida, eu sou carente de ti, Pai. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Tema da mensagem, o encontro. Irmãos, nesta paraxá nós observamos muitos desafios sobre a vida de Yaakov. Uma batalha espiritual, o encontro com seu irmão Esaú, que não parecia estar vindo amistosamente na companhia de 400 homens. Você já pensou isto? Você sai de um lugar, você foge, porque existe uma ameaça contra a sua vida, e quando você retorna, você envia mensageiros para saber como está o terreno, como está a situação, e você recebe a notícia de que a pessoa em que você fugiu vem agora com 400 homens para encontrar com você. Imagine a situação, irmãos, de Yaakov diante de tudo isso. Também nesta paraxá, nós vemos Yaakov passando pela dificuldade da violação de sua amada filha e a vingança dos seus filhos que astuciosamente usaram uma lei espiritual com o objetivo de destruir a vida de outras pessoas, as enfraquecendo de tal modo que não pudessem lutar. Imagine isso, irmãos, a utilização de uma ordem de Hashem ser desvirtuada para enfraquecer as pessoas ao invés de fortalecê-las. E quantos estão vivendo exatamente isto, sendo enfraquecidos em vez de fortalecidos pelo mandamento? Porque os mandamentos de Hashem não são pesados a nenhum de nós, irmãos, mas certamente os dogmas são intransponíveis. De fato, foi um período extremamente difícil, angustiante e desafiador na vida de Yaakov. E ele só pôde suportar tudo o que ele passou, irmãos, pelo encontro maravilhoso que ele teve com Hashem. E é exatamente sobre isso que a Ruach HaKodesh deseja ministrar-nos hoje. Porque, irmãos, se não tivermos um encontro como estes com Hashem, certamente as nossas orações elas não terão compromisso nem credibilidade diante dele. Não teremos a unção necessária nem o revestimento para comparecermos na presença sagrada de Hashem. Pois o revestimento, irmãos, o revestimento para nós comparecermos diante do Senhor é necessário. É necessário, irmãos. Pois nós não podemos tratar Hashem como trivial, como mais uma das nossas interações cotidianas. Não, irmãos, o nosso Pai que está no céu, Ele é Kadosh. Pondere como tem sido as suas intenções com o Santo. Existe um grande perigo na religião. É o de dogmatizar a nossa relação com o sagrado. E se nossa relação não se renovar, irmãos, se a nossa relação com o Senhor não se renovar, certamente quem perecerá somos nós. E isto é muito sério e verdadeiro, e muitos crentes entram por este caminho, o de dar às suas afirmações e crenças o valor de indiscutível. E por conta destes e outros perigos, irmãos, Shaul HaShalir, o apóstolo Paulo, em conexão com a Ruach HaKodesh, escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 2, abre se você puder as suas escrituras e acompanhem comigo. O perigo que há, irmãos, na religião e de entrar nos dogmas, aonde se torna alguém uma fortaleza. Olha o que diz este texto, Romanos capítulo 12, versículo 2. Em outras palavras,
Não se deixem conformar aos padrões do Olam Hazé. Não permita se conformar aos padrões deste mundo caído. Em vez disso, continuem se transformando mediante a renovação de sua mente, para que saibam o que o Eterno deseja, e todos concordarão que o seu desejo é bom, satisfatório e fadado ao êxito. Irmãos, é necessário ter uma continuidade no nosso relacionamento com o Senhor. Ele não para, não fica estagnado. O problema, irmãos, é aquilo que nós temos como verdadeiro, como crença, aquilo onde nós podemos nos firmar e nada nos move dali, nem a palavra do Eterno, irmãos. Nem a palavra do Eterno. Nós precisamos, irmãos, de muitos encontros com Hashem ao longo das nossas vidas. E Ele deseja isto. A questão é se você deseja isto também. Irmãos, Yaakov não teve um único encontro com Hashem. Ele o encontrou em sonhos, por meio de uma escada, a mesma escada de elevação que está disponível para cada um de nós hoje. Um caminho único feito por meio de Mashiach e Yeshua. Ele o encontrou, vamos ver Bereshit, Gênesis capítulo 35, versículo 1. Yaakov encontrou ali, Bereshit, Gênesis 35, 1. Hashem disse a Yaakov: levante-se, suba a Beit-El e viva ali, e faça lá um altar para o Elohim que apareceu a você quando fugia de seu irmão Yaakov. Particularmente, irmãos, eu creio que a representação de Hashem sempre foi feita por meio de Mashiach e Yeshua, como seu representante direto, e não há dúvida que neste encontro, Yaakov estava muito bem desperto, ele estava bem acordado, irmãos, pois ele viu a elevação de quem falava com ele. Vamos agora para ainda Bereshit 35, versículo 13. Vamos ver o que diz isto. Bereshit, Gênesis 35, 13. Então Hashem subiu de diante dele, de onde falara com ele. Que encontro foi aquele, irmãos? Que encontro foi este? Eu também gostaria de compartilhar, irmãos, com vocês o meu encontro pessoal recente com Hashem. E eu trago com muito temor a minha experiência particular, a minha luta particular para ter este precioso encontro. Irmãos, eu passei por algumas dificuldades que é importante eu compartilhar para que vocês compreendam. E de modo algum, irmãos, eu me sinto superior ou melhor do que quem quer que seja com este compartilhar. O meu desejo, irmãos, é que a Ruach HaKodesh use este encontro para mover a sua vida ao mesmo encontro no dia que se chama hoje em nome de Yeshua. Há 4 anos, na pandemia, eu tinha uma decisão para tomar. E a decisão para tomar não era referente à minha vida exclusivamente. Era uma decisão que envolvia 2 almas que me foram confiadas, a vida da minha esposa e da minha filha, que tinha na época alguns meses de vida apenas. E eu tive de decidir entre deixar a minha vida em São Paulo ou estar aqui, na busca por cumprir o chamado de Hashem, ou seguir a minha vida em São Paulo com a minha família. Eu jamais, irmãos, imaginava que não estaria decidindo apenas a minha vida com a minha família. Porque, irmãos, ouçam isso. A minha decisão de obedecer Hashem envolveu até pessoas que eu amo, que foram alcançadas, irmãos, pessoas que foram alcançadas pela cura, pelo conselho de Hashem e pela reconciliação na Ruach HaKodesh. Bendito seja o Eterno, irmãos, que nos mostra o caminho que devemos seguir sempre. Hoje eu sei que se eu não tivesse decidido por estar aqui, seguindo o caminho que o Senhor colocou diante de mim, mesmo diante de todos os desafios que eu e minha família enfrentamos, jamais as vidas em que o Eterno pôde alcançar, realizar, curar, transformar, trazer unidade novamente nas famílias, no casamento sendo curados, jamais isso poderia ter acontecido, irmãos, se eu não tivesse obedecido, confiado no plano de Hashem para a nossa vida. Porque, irmãos, o Eterno, Ele cuida, Ele zela por aqueles que são dEle e buscam obedecê-lo. Jamais as nossas vidas tocam, irmãos, preste atenção nisso em nome de Yeshua, jamais as nossas vidas tocam apenas a nós mesmos.
Portanto, não pense que a sua vida não irá influenciar a vida de outros. Isso é uma mentira. Por mais que você tente viver o mais isolado e discreto possível, o que ia acontecer com você ou uma decisão sua sempre irá tocar, de alguma forma, a vida de outras pessoas. Irmãos, não foi fácil. De verdade, não foi fácil deixar tudo em São Paulo. E nós, em momento algum, irmãos, tínhamos noção do quanto aquela cidade estava nos envolvendo com seus tentáculos, com seu consumo, com seu controle ditatorial sobre a nossa vida e as nossas mentes. Eu realmente não conseguia ver o que estava acontecendo ao meu redor até que eu saí de lá com a minha família. Mas eu não vim para um lugar, irmãos, promissor, nem que pudesse promover a minha vida. Não havia nenhuma expectativa, principalmente durante a pandemia, de algum favorecimento para nós. Não tinha. A nossa decisão foi por Hashem, por Mashiach, pela Ruach, por nosso chamado, e somente isto, ou na verdade tudo isso, porque isto é tudo, irmãos. E por conta desta decisão, irmãos, nós estamos aqui, com vida, como família, e Hashem tem cumprido com a sua palavra. Até aqui Ele tem nos ajudado, cuidado de nós. Nada, irmãos, nada nunca nos faltou diante do maior desafio que eu já tive em toda a minha existência nessa terra. Bendito seja o nome de Hashem. Aleluia. Irmãos, eu não estou dizendo em absolutamente que seja o desejo de Hashem que você saia de onde quer que você esteja e você vá para outro lugar. Não é isso. O mesmo Elohim, o mesmo Deus que falou conosco, é o mesmo que tem o poder de falar com você e dar a direção para a sua vida. Tanto que Hashem já enviou irmãos para São Paulo para fazer uma obra. Então o Eterno tem um plano, Ele sabe aonde cada um deve estar. Não é isso. Vamos ler Mishlei, Provérbios capítulo 3, versículo 6. Mishlei, Provérbios, capítulo 3, versículo 6. Em todos os seus caminhos, em todos os seus caminhos, reconheça-o, e ele os corrigirá. Irmãos, eu creio em um Elohim, num Deus que corrige o curso do nosso caminhar, porque Ele fez isto com a minha vida e com a vida da minha família. Mas tem de ser, você precisa reconhecê-lo em todos os seus caminhos, em todas as situações, em todos os teus desafios. Não é às vezes, não é de vez em quando. Se você reconhecê-lo, Ele vai corrigir os seus caminhos, como fez comigo e a minha família. Irmãos, o que movia a minha vida e a vida da minha família era o desejo de fazer a vontade do Eterno. E eu sempre desejei muito este encontro. Era tudo que eu queria, mas para isto, irmãos, nós tivemos de ser tratados. E esta parte não tem como eu descrever, somente quem já passou por um processo de cura e de libertação sabe que nós temos de ser movidos no mais profundo das nossas vidas e abrir mão. Abrir mão. É de extrema importância, irmãos, abrir mão, se esvaziar de si mesmo. Reflita neste momento em que você ainda tem se segurado. O que ainda você tem se apegado, que não tem permitido que você segure nas mãos de Yeshua que estão estendidas para você. Não há métodos, irmãos, para nós nos encontrarmos com Hashem. Quantas pessoas aí procurando métodos para se aproximar dele, para ter um encontro com ele, como se nós pudéssemos aprender algo ou fazer algo que nós mesmos, nós meros mortais, pudéssemos, irmãos, aprender e fazer para estar perto dele. Tudo que Hashem desejava de nós, irmãos, tudo que ele deseja é o que está em Tehillim, Salmo 51, 19. Nas outras versões, na versão do David Stern, vai estar no verso 17. Tehillim 51, 19 nas outras versões, é do Stern, 17.
Meu sacrifício a Hashem é um espírito quebrantado. Tu não despreza um coração humilde e contrito. Irmãos, e tão importante quanto este texto, eu gostaria de ler agora em Yeshayahu, Isaías 57:15. Veja o que diz, irmãos. Yeshayahu, Isaías 57:15. Pois assim diz o Altíssimo, o Exaltado, o que vive para sempre, cujo nome é santo. Vivo em um lugar alto e santo, mas também com o contrito e humilde, a fim de avivar o espírito humilde e o coração do contrito. Irmãos, as nossas crenças, as nossas verdades, os dogmas, a religiosidade, pode fazer com que nós, sem perceber, tenhamos o nosso espírito exaltado, altivo, e vai se seguindo num caminho que se tem cada vez mais certeza. Certeza própria, não da Ruach HaKodesh, não do Eterno. E, irmãos, imagine você, Yeshua, de um lado, com as mãos estendidas para você, para te ajudar. Você dentro de si, você até pode estar exaltado, mas espiritualmente falando, pode estar caído. E seguindo, irmãos, num sentido contrário. Yeshua de um lado, e estas situações aonde não se tem um coração humilde nem contrito, por se crer tanto nas suas verdades, nas suas certezas, te colocam num caminho contrário. E aí, irmãos, nós vamos enfraquecendo. Uma pessoa que vive assim, que está nessa situação, começa a enfraquecer. Nós podemos passar por batalhas, situações em específico, onde nós sentimos momentos em específico, onde nós temos que empregar mais energia, e nós, é natural, nos sentimos cansados. Mas, irmãos, quando todos os dias a vida se torna um fado, um cansaço, quando Yeshua fala para nós trocarmos com Ele, irmãos, todo fardo, todo peso. Em nome de Yeshua Mashiach, eu gostaria de pedir a ajuda do nosso Rosh, para demonstrar o que o Senhor mostrou para mim, enquanto eu estava estudando esta mensagem. Eu vi isso, irmãos. E nós podemos estar seguindo num outro caminho. Yeshua com as mãos estendidas para nós, e nós, nas nossas certezas, seguindo no outro caminho, com o coração altivo, com as nossas certezas. E nós não ouvimos o Senhor falando conosco, usando as vidas, e nós seguindo. Mas quando, irmãos, nós começamos a abrir mão, quando nós reconhecemos os nossos erros, os nossos pecados, temos a coragem, irmãos, de nos humilhar perante o Senhor, reconhecer os nossos erros. Então, acontece isto, porque o Senhor está nos chamando. Ele quer encontrar conosco. Ele está de braços abertos para nos encontrar. O problema é que nós, por muitas vezes, seguimos no caminho contrário. E aí, irmãos, quando nós nos humilhamos, nós vamos para os pés do Senhor e fazemos isto. E você começa a orar, você pede perdão para o Senhor. Pai, me perdoe e tenha misericórdia da minha vida. Eu reconheço, Pai, os meus erros. Olha o que o Senhor faz com você. Pai, me perdoe pelos meus erros. Tem misericórdia da minha vida. Eu reconheço, Pai, que eu sou pó, que eu tenho errado, que eu tenho pecado diante de Ti, Pai. Mas me ajude, Pai. Transforma o meu coração. Em nome de Yeshua, me ajude. Então, meus irmãos, é o momento em que o Senhor vem ao nosso lado. E aí, sabe o que acontece? Yeshua se coloca do nosso lado. Não é assim? Ele com a mão direita dele e nos ajuda a caminhar. Yeshua com a mão direita dele pega na nossa mão direita e nos ajuda a caminhar desta forma. Mas, irmãos, é necessário abrir mão. Eu tive que fazer isto. Como eu iria segurar na mão do meu Senhor e receber o abraço dele, e poder abraçá-lo, caminhar com ele como eu estou caminhando hoje, se eu permanecesse, irmãos, segurando tudo que eu acreditava como certeza minha, as minhas razões, as minhas faltas, os meus ais, não que ele não reconheça os meus ais,
que você reconheça hoje, porque hoje é um dia de encontro. E o Senhor está de braços abertos. Em nome de Yeshua Mashiach. Obrigado, Rosh. Que o Senhor fortaleça a sua vida. Porque o Senhor tem tido um coração humilde perante o Senhor. Em nome de Yeshua. Obrigado, irmã. Irmãos, não havia métodos em minha vida, em minha busca. Não havia. Embora eu trilhei o caminho da correção, era necessário trilhar esse caminho. Trilhar o caminho da correção, da santificação. E não foi confortável. Não é confortável, irmãos. O Senhor sabe disso. Ele conhece a cada um de nós. Não é fácil, não é confortável nós permitirmos, abrirmos o nosso coração e permitir o Senhor entrar. E para mim, irmãos, seria mais simples que o Eterno me tratasse no particular, no pessoal, sem ninguém ficar sabendo. Sabe como é? A gente tem vergonha, né? Não é assim? A gente tem vergonha. É normal, eu também tive. Muita. Como eu passei vergonha, irmãos? Irmãos, é verdade. Como eu passei vergonha. Mas sabe por quê? Por causa das minhas decisões mesmo. Mas quando eu abri o meu coração para Ele. E, irmãos, eu sou muito grato ao Senhor. Porque o Senhor me fez lembrar, eu já disse isso daqui. Ele me fez lembrar que era uma oração que eu fazia. Senhor, atrai-me para o que te agrada. E era o resultado da minha oração. Então, irmãos, que nós não sejamos hipócritas, mentirosos diante do Senhor. Quando nós fazemos uma oração, mas quando Ele vem para nós, para nos tratar, a gente não quer, a gente fecha a mão, a gente cruza os braços ou fala, não, eu não quero, vira por outro lado. Então, que nós tenhamos a coragem. Quando eu fui confrontado, eu agradeço ao Senhor, porque Ele me lembrou dessas orações. E eu continuo ainda fazendo, irmãos, porque eu não quero me afastar dEle nunca mais. Nunca mais. Depois deste encontro que eu tive, nós vamos continuar compartilhando aqui. O meu desejo, as minhas orações têm sido, Pai, não permita que eu saia, que eu caia, que eu tropece da onde o Senhor tem me colocado espiritualmente, daquilo que o Senhor tem realizado na minha vida. Pai, eu quero mais de Ti. Eu quero mais. Porque, irmãos, lá atrás, antes de conhecer esse ministério, estudando essa mensagem, o Senhor me fez lembrar de uma oração. Pai, tudo que eu conheço do Senhor até aqui, eu congregava em outro lugar e eu orava isto. Chegou um tempo da minha vida que eu comecei a orar isto. É tudo isso, Senhor? Ou existe mais? Eu gostaria de saber se tem mais do Senhor. Viver mais intensamente com o Senhor. E desde então, irmãos, Ele vem se revelando a mim cada dia. Mas é necessário ser tratado. E aí, como eu estava dizendo, nós queremos que ninguém fique sabendo que ali... O Senhor não vai expor a sua vida. Ele sabe os instrumentos dele para curar você. Você não confia aí quando nós vamos num doutor, num médico, é necessário fazer algum procedimento? Nós confiamos que aquela pessoa sabe o que ela está fazendo para de alguma forma trazer a cura. O Senhor tem as pessoas específicas, os instrumentos dele para usar as nossas vidas, para nos curar. Então era mais fácil para mim que nada fosse revelado, mas eu aprendi, irmãos, neste período claramente que é impossível nós sermos tratados sozinhos. Esquece essa ideia. Não é possível. Não tem como. Nós somos um corpo, irmãos. Lembra disso? Você jamais vai andar sozinho se você for um pé. Sozinho. Você precisa da perna, de tudo mais, do outro pé. Enfim, cada um tem a sua importância no corpo do Mashiach. E o Senhor me ministrou nesse texto que está em Mishlei, Provérbios 18, 1. Muito importante também. Mishlei, Provérbios, capítulo 18, versículo 1. Diz assim: quem se isola busca interesses egoístas e revela desprezo por qualquer sensatez. Vocês se lembram como nós fizemos aqui? Eu não quero que seja revelado, e a gente vai se afastando cada vez mais do Senhor, seguindo no sentido contrário. Entende? Porque nós precisamos estar juntos. Irmãos, já pensou isso? A pessoa que se isola mostra que ela tem desejos egoístas e despreza qualquer sabedoria, qualquer conselho.
E esse texto fez com que eu tivesse de me expor, de permitir ser tratado, e não para minha glória, irmãos, de modo algum. Mas por Hashem eu fiz isso. Eu fiz isso. Irmãos, não é fácil, Senhor. Você já teve alguma machucada onde de repente alguém toca em você sem querer? Qual é a ação humana, irmãos? Já fecha. Que isso? Não é você tropeça, mas quando alguém mexe. Foi sem querer ou foi por... Deixa eu ver o que é isso aqui. E aí a pessoa toca lá e empurra ainda. Irmãos, nós precisamos de ser tratado. Permita que aquele que te criou, te tornou filho em Yeshua, agora trate a sua vida. Não é para o mal. Não é para o mal, é para o bem. Hoje existem aí, irmãos, pregações sobre tudo na internet, que mente para as pessoas dizendo que elas terão um preenchimento, um encontro com Hashem de forma isolada. Siga a sua vida, não tem problema, só você e o Senhor, você vai ter um encontro com Ele, você vai ser transformado. Irmãos, isto não vai acontecer. Acreditem, eu tentei de tudo. Eu tentei. Não é desta forma. Eu tive de ser muito ministrado, irmãos. Como eu já disse, abandonar qualquer método de doutrina humana. Pois quando a presença de Hashem, irmãos, ela vem sobre nós, um encontro verdadeiro, irmãos, com o Eterno, só se dá unicamente pela misericórdia dele por nossas vidas. Eu sabia que Hashem não estava esperando nenhum método em minha vida, e sim um coração íntegro. E eu fui tratado em meu coração, e eu me permiti ser tratado. Jeremias Irmeiarro, capítulo 29, versículo 13. Quando me procurarem, me encontrarão, contanto que me procurem de todo o coração, de todo o seu coração. Irmãos, no período em que eu estava sendo tratado, eu rasguei meu coração para o Senhor. Existiam momentos que eu só chorava, mas o Senhor conhece a minha e a sua lágrima. Momentos que eu não tinha palavras, não conseguia falar. Era só choro diante dele, só lágrimas que escorriam no meu rosto. Mas ele sabe cada uma lágrima que desce do seu rosto, quando você não consegue falar. Mas busque-o com todo o seu coração. Não esconda nada dele. Conte tudo para ele. Ele é seu amigo. Quando, irmãos, nós mudamos para cá, eu e minha família, nós estivemos durante todos estes anos morando em um condomínio com pessoas que se tornaram muito importantes em nossas vidas. E ali, irmãos, nós vimos muitos milagres. Ali, naquele lugar, nós pudemos contemplar o favor do Senhor. Pessoas se voltando para Ele. Casamento, irmãos, sendo restaurados. Mas, repentinamente, tudo começou a mudar. As pessoas passaram a ouvir, algumas pessoas passaram a ouvir músicas altas, a falar palavras com altura que era acessível à minha casa, palavras que realmente não eram saudáveis e nem próprias e que não traziam nenhum bem-estar em nossas vidas, especialmente espiritualmente. E nós começamos a orar, eu e minha esposa começamos a orar por meses para encontrar um novo lar, buscando direção do Senhor. E quando nós achávamos que nós criávamos ali uma esperança, uma expectativa que iria dar certo, logo a porta se fechava. Até que no momento certo nós mudamos para a próxima ali do Roshkai, da nossa irmã Vânia. E eu sabia, irmãos, que neste lugar, e este lugar iria me propiciar que eu me achegasse mais a Hashem, que eu me aproximasse mais dele, porque esta era a minha busca, irmãos, e a busca da minha família. E eu digo isso porque ali nós temos um espaço, e agora, irmãos, eu tinha liberdade no amplo espaço que tem ali, para caminhar ao redor da minha casa, e orar, buscar o Eterno, a presença dele, de modo que eu não tinha liberdade anteriormente onde eu morava. E eu nunca tive a experiência de falar em outras línguas, mas eu buscava. Era o meu desejo, eu perguntava para o Senhor, Pai, o que precisa? O que acontece? Por que eu não consigo? O que impede? Me faz saber, me ajude, transforma a minha vida para que eu me torne... Nos últimos tempos mais recentes agora, eu estava orando dessa forma, Pai, me torne um recipiente adequado para a visitação, mas não apenas a visitação, mas eu quero a permanência da Tua Ruach sobre a minha vida, Pai. E eu comecei a orar e pedir isso, e eu percebi que eu fui direcionado a
a orar mais e falar mais com a Ruach HaKodesh. Falar mais com o Senhor Yeshua. E isso foi transformando a minha vida internamente, irmãos. E eu nunca tinha falado em outras línguas. Aliás, eu temia até essa experiência, que essa experiência seria ou não espiritual. Mas era algo que eu há muitos anos vinha buscando. Eu já vinha tendo, irmãos, já há algum tempo também, momentos em que eu acordava, estava dormindo e acordava com a minha língua vibrando, e ali a consciência sabia, eu estava orando, falando em línguas. Isso começou a se repetir e repetir. E na semana passada, no decorrer da semana, num dia em que eu estava estudando a palavra, ouvindo louvores, a presença maravilhosa do Senhor veio na minha vida através da Ruach HaKodesh. Eu fui cheio, irmãos. Eu fui cheio da Ruach, mas pela forma que nós temos de racionalizar as coisas, eu impedi que aquelas línguas que não eram entendíveis para mim, que saíssem pelos meus lábios. E eu fiquei ali com aquela situação, mas houve um preenchimento do Senhor, uma visitação da Ruach sobre a minha vida. E aí, irmãos, eu pude ver também 1 Coríntios capítulo 14, versículo 32. A Ruach, irmãos, nós temos autoridade e domínio sobre as línguas. Nós temos autoridade e domínio sobre as línguas, irmãos, sobre o Espírito. 1 Coríntios 14, 32. Além disso, o Espírito dos profetas está sobre o controle dos profetas. Eu vi o quanto a Ruach HaKodesh é gentil para conosco, irmãos, perseverante e paciente. E no último Hallel, ao final do Shabat passado, ao final da segunda canção, Hatikvah, eu tive esse encontro com Hashem. E a Ruach HaKodesh veio sobre a minha vida. E não somente sobre a minha vida, mas muitas coisas ocorreram aqui neste lugar, entre a vida de outros irmãos. Eu inclusive imaginei, irmãos, que eles estavam percebendo. Eu pensei isso, que eles estavam percebendo tudo o que estava acontecendo comigo, mas eles não estavam. Cada um estava tendo um encontro pessoal com Hashem naquele momento de modo individual. E o meu encontro pessoal com Hashem veio com a manifestação das línguas proféticas de Hashem. Aleluia. E eu só pude, irmãos, provar pela primeira vez em minha vida desta presença maravilhosa e da manifestação das línguas proféticas, porque eu me permiti ser tratado. E então eu provei de Gevurot Asdos, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: todos ficaram cheios da Ruach HaKodesh e começaram a falar línguas diferentes conforme o Espírito os capacitava a falar. E não veio de uma forma em que eu não podia me controlar, mas eu apenas fui cheio e eu tive coragem de abrir os meus lábios e permitir que essas línguas saíssem pelos meus lábios. Eu não sei como foi para você o Hallel da semana passada. Talvez você o tenha acompanhado tecnicamente ou tenha aproveitado do mover da Ruach HaKodesh. E também tenha sido envolvida pelo poder de Hashem em um encontro como o que eu tive e que certamente, irmãos, eu tenho percebido isso. Mudou tudo dentro de mim. Mudou tudo dentro de mim. Eu tive até uma experiência de estar, no decorrer dessa semana já, após esse acontecido, dirigindo na cidade, e aí eu me vi dando um abraço numa pessoa amada que mora lá, é filho de uma senhora que mora onde nós morávamos, nesse condomínio que eu compartilhei com vocês, e eu me vi, e eu parei no estabelecimento, e de repente, quando eu fui, comprei o que eu precisava, no que eu voltei, eu ia entrar no carro, ele estava buzinando para mim, ele estava: tô tentando falar com você, e meu número de telefone mudou, e era a pessoa. E ele parou o carro do meu lado. E eu vi isso antes acontecendo. E eu dando um abraço nele. Porque eu comecei a lembrar dele. Puxa, faz tanto tempo que eu não vejo essa pessoa. Que saudade dele. E eu estava dando um abraço nele. E aquilo aconteceu. Quem é que faz isso, irmãos? E é uma pessoa crente. Um ministro de louvor. Uma pessoa do eterno. E ali nós conversamos, matamos a saudade. E eu estou provando deste novo do eterno na minha vida. E eu sei, irmãos, eu tenho consciência de que eu apenas coloquei os pés no novo do eterno. Eu sei que ainda existe muita coisa. Eu tenho consciência disso. Então, irmãos, eu pude desfrutar de tudo isso. E eu não sei como foi para você. Talvez você já esqueceu o que significa orar nestas línguas. Você que há muito tempo recebeu esse dom. Talvez você tenha recebido já há anos, e eu recebi
essa dádiva há exatamente uma semana. Porém, a Ruach sempre renova, irmãos. A Ruach sempre renova as nossas vidas em experiências extraordinárias todos os dias. Eu sei que Hashem, Ele deseja encontrar-se conosco, irmãos. E se Ele encontrar um coração que deseja o mesmo, Ele virá, irmãos, porque Ele veio até mim. E sabe, irmãos, eu lembrei de um texto que está lá em Yeshayahu, capítulo 30, se não me engano, no versículo 18, e diz assim: Ele espera. Isso me veio à mente agora. Yeshayahu 18, capítulo 30, Yeshayahu Isaías, capítulo 30. Deixa eu só ver aqui para compartilhar com vocês isto. Demonstra o quanto o Senhor espera por nós, irmãos. Versículo 18, exatamente. Olha o que diz, irmãos. Yeshayahu Isaías 30, 18. Contudo, Adonai espera para mostrar a vocês o seu favor. Ele terá piedade de vocês desde o alto, pois é um Elohim de justiça. Felizes são todos os que esperam por Ele. Você está esperando por Ele? Eu estou. Povo de Sion que vive em Jerusalém, vocês não lamentarão mais. Ao som de seu choro, como eu chorei, irmãos, no meu processo, Ele mostrará a vocês a sua graça. Ao ouvi-lo, Ele responderá a vocês. Eu recebi as minhas respostas, irmão. Ainda que Adonai dê a vocês apenas pão e água em pouca quantidade, seu mestre não se esconderá mais, e vocês o verão com os próprios olhos. Com os ouvidos captarão a palavra que vem de trás de vocês. Este é o caminho. Fiquem nele, quer sigam para a direita, quer para a esquerda. Vocês, até aqui, foi o que o Senhor me ministrou, irmãos. Nessa semana, me lembrou sobre isso agora. Qual foi o seu último encontro com Hashem? Qual foi o seu último encontro com Ele? Será que a sua vida amornou? Se sim, por qual motivo isto aconteceu? Aonde ir, meu irmão e minha irmã, a sua rota mudou? Aonde a sua rota mudou? Retorne naquele lugar onde você foi preenchido no passado. Como diz Esgalo Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, parte A. Olha o que diz Esgalos Apocalipse 2, versículo 5, parte A. Portanto, lembrem-se de onde estavam antes de cair. Afastem-se deste pecado e façam o que praticava antes. Irmãos, Yaakov não desviou do caminho, mesmo diante de muito medo e angústia, como diz Bereshit, Gênesis 32, 8. Diz lá, irmãos, quando ele recebeu a notícia, ele foi tomado de medo e angústia. Sempre seremos convidados, irmãos, pelo medo, ansiedade, a voltar para o lugar de onde o Senhor já nos tirou. Ele não tem para que nós estejamos. Que o Senhor te dê forças para que você permaneça no caminho, em nome de Yeshua Mashiach, como o Senhor disse para Yaakov, e ele permaneceu, irmãos. E sempre nós seremos convidados a voltar ao nosso último encontro, nosso último lugar de encontro. Hashem ordenou Yaakov para voltar aonde ele havia o encontrado. O meu último encontro foi aqui na Beit Sar Shalom. E eu estou exatamente aonde Hashem deseja que eu esteja neste momento. Eu não tenho dúvida nenhuma disto. Se você se perdeu no caminho por ter se deparado com algo que para você é difícil de lidar, faça hoje como Yaakov fez diante deste grande desafio na vida dele. Ter que lidar com o irmão dele, às vezes uma situação do passado mal resolvida. Era necessário tudo aquilo para que o Senhor iria realizar na vida de Yaakov e pela representação de quem Yaakov é. Ali para os planos de Hashem, era. E na nossa vida também, irmãos. Nós representamos o Eterno. Não tem como representá-lo de qualquer forma. É necessário nós termos a santidade necessária, o comportamento necessário, a postura correta diante dele. E eu sei, irmãos, que eu só estou vivendo este novo momento na minha vida, juntamente com a minha família, por eu não ter saído do caminho. O caminho de vida. O caminho que também é um caminho de justiça. E para nós finalizarmos, embora, irmãos, grandes sejam as promessas de Hashem para o reencontro
conosco por meio de Yeshua. Mais uma vez, como vimos na Haftarah, em Obadias, o capítulo 1, 15 a 21, é prometido um encontro de justiça onde o mal feito voltará sobre as cabeças de quem o cometeu. A justiça reinará sobre a terra. E que em nossas vidas somente bons feitos sejam encontrados em nome de Yeshua, mas os maus, irmãos, também terão seu encontro com Hashem. Todos nós estamos indo em direção a este encontro. Estejamos nós prontos ou não para o encontro com Hashem. Yaakov estava pronto. Ele também aprontou a sua família para lidar com aqueles desafios, porque ele teve um encontro que trouxe o temor de Yaakov sobre todos em seu caminho, como diz Bereshit Gênesis 35:5. Enquanto eles viajavam, um terror da parte de Hashem caiu sobre as cidades ao redor, para que nenhum deles perseguissem aos filhos de Yaakov. Eu não sei qual o seu plano de futuro para você e a sua família, mas este é o meu plano de futuro, para mim e para minha família. Eu preciso continuamente ter este encontro com o Eterno, irmãos, o Elohim de Yaakov. E se ele estiver comigo, será do mesmo modo como foi com Yaakov. Eu não tenho dúvida disso, irmãos. E o temor dele estará ao nosso redor. Mas este não é o motivo pelo qual eu busco Hashem, irmãos. Não é este o motivo para que eu seja favorecido. Mas eu já descobri, eu aprendi isto, que é uma consequência de todos que com ele caminham. Por isso ele deseja caminhar conosco, irmãos, para nos fazer bem. O favor dele age assim sobre as nossas vidas. Ele é a razão de eu existir e de eu estar aqui falando com vocês hoje, irmãos. Este é o motivo pelo qual eu busco. Irmãos, eu não tinha a menor ideia do que iria acontecer comigo no último Shabat, mas no decorrer da semana o Eterno tinha falado para mim que eu iria estar aqui hoje falando com vocês. Bendito seja o nome do Senhor, que guia as nossas vidas, irmãos. Estejamos ou não prontos. Muitos de nós passaremos pelo texto que nós lemos na Brita Hadashah, em Risgalos, Apocalipse 7, 9 a 12. Nós poderemos estar entre os que clamam, no versículo ali 10. Como diz, e clamavam. A vitória pertence ao nosso Elohim, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Então eu diria que o nosso encontro é, irmão, certamente inevitável. Porém, como é que o encontraremos? Em que condição? Como será o seu encontro com ele? Será para o bem? Que seja para o bem em nome de Yeshua. Eu convido vocês a terem um encontro que eu tive. E por isto ele me chamou. Ele me chamou para estar aqui falando hoje com vocês. Não importa como eu me sentisse ou o que eu pensasse sobre estar cheio da presença manifesta de Hashem. O importante é que eu o encontrei. E que hoje você o encontre também em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Que assim seja. Pai eterno, eu louvo o teu santo nome, Pai, porque o Senhor realmente faz nova todas as coisas. E eu tenho provado disso. Pai, em nome do teu filho amado Yeshua, visita o teu povo neste momento, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, no nome de Yeshua, visita cada alma, Pai. Eu me coloco diante do Senhor através de Mashiach e Yeshua, apresentando diante de Ti, Pai, cada uma alma, cada luz que está diante de Ti neste momento, Pai, reunida, conectada, Hashem. Em nome do Teu Filho amado Yeshua, Ruach HaKodesh venha sobre a vida dos filhos de Hashem. Visita este povo, transforma o coração deles, dê força para que eles abram o coração, exponham todas as situações, conversem com o Pai, conversem com Yeshua, o nosso mestre, o nosso amigo. Pai, faz de nós aqueles que o Senhor fez para que nós sejamos nesta terra. Ajude-nos, Pai, a não estarmos presos, amarrados, acorrentados, Pai, em cadeias sem grades, em nome de Yeshua, por crenças, por termos as nossas fortalezas, Pai. Em nome de Yeshua, ajude o teu povo a abrir o coração, a confessar diante de Ti se existe algum pecado. Pai, quantos estão nas congregações, Pai, sem terem mais consciência do pecado, achando que estão do Teu lado, Pai, fazendo a Tua vontade, mas estão, Pai, dentro das quatro paredes apenas, porém tão distantes do Senhor espiritualmente. Pai, ajude os Teus filhos a compreenderem que hoje é uma oportunidade de encontro com o Senhor, em nome de Yeshua.
É o que eu te peço, Pai amado. Fortalece o teu povo. Traz ânimo, Pai. Ajude os teus filhinhos a estarem com um coração humilde, um coração contrito diante de ti, porque certamente o Senhor virá. Pai, bendito seja o teu santo nome, porque o Senhor espera. Quantas vezes eu falo para o Senhor, Pai, obrigado pela tua paciência para comigo. Quantas vezes eu demoro para compreender o que o Senhor deseja. Pai, se não fosse a tua misericórdia sobre nossas vidas, onde nós estaríamos? Que nós nunca jamais esqueçamos disto. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja. Nossa próxima atividade, no próximo Shabat, dia 21/12, nós teremos uma única Parashá 9, Vaishev, e continuou a viver. Descreve o grande amor de Yaakov por seu filho Yosef, que apresentava relatórios sobre o que os irmãos faziam de errado, provocando o ódio, acendendo a ira dos seus irmãos. A situação se agravou quando Yosef começou a contar os sonhos que indicavam que um dia os irmãos seriam subservientes a ele. Que você tenha cuidado para não despertar a ira no coração de outras pessoas com o seu proceder, com o seu modo de falar e com as suas brincadeiras. E que o Eterno fale com cada um de nós, que você tenha um compromisso de separar um tempo para estudar a palavra do Eterno, estar com Ele. E Ele deseja falar com cada um de nós. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Que o Senhor abençoe a todos. Shabbat Shalom, né? Tema da mensagem, encontros. E aqui, claro, ouvindo a mensagem juntamente com vocês e meditando nela, toda mudança na vida de alguém, ela começa com um encontro, né? Shaul HaShaliach, ele teve um encontro com pessoas conhecedoras da Torá, aprendeu muito sobre a lei, extremamente zeloso, tinha muito conhecimento. E recebeu também destas pessoas muito engano. Mas ele tinha certeza no engano dele que ele estava agradando o Senhor, matando os judeus messiânicos. Até que ele teve um novo encontro. Quando ele encontrou Yeshua, ele começou a ter entendimento do conhecimento que ele havia recebido anteriormente. Então, mudança de vida, a primeira coisa que acontece é através de um encontro. E que Hashem nos conceda a oportunidade de ter esse encontro com Mashiach verdadeiramente, da forma que Shaul HaShaliach teve. E ali tudo, a vida dele, os enganos, tudo caiu por terra. Essa é a única forma de nós estarmos de pé, se levantar para a verdade. Que o Senhor nos permita ter esse encontro com Mashiach verdadeiramente, e todos os enganos, tudo de ruim da nossa vida cairá por terra. E teremos a nossa vida transformadas. Seremos instrumento do Senhor para que outras pessoas, para promover o encontro de outras pessoas também com Mashiach Yeshua, propagando as boas novas.